Finalmente, para a nossa aula de número 7, nós temos estruturas de conhecimento para perceber o que é, de fato, uma função de primeiro grau. Por que ela é dita polinomial de primeiro grau? Porque, por exemplo, se eu tiver uma função, x ao quadrado mais x mais 2. Daí eu pergunto, qual é o maior expoente de x? Qual é o maior expoente de x aqui? É 2. Então, essa aqui é 1 e aqui, na verdade, é 0 o expoente de x. O grau da função é o maior grau, maior expoente da variável x. Ou seja, essa função é do segundo grau. Daí, se eu tiver uma função x na sétima mais x na quinta, qual é o maior grau dessa função? Ou seja, qual é o maior grau da nossa variável x? É 7, porque aqui é 5, né? Então, essa aqui é uma função de sétimo grau. Então, quando eu observar a função de primeiro grau, o maior expoente da variável x é 1. Eu posso escrever essa função também da forma f de x é igual a x mais b vezes x na zero. Então, qual é o maior expoente de x? Porque x na zero é 1, né? Todo valor de zero é 1. Então, isso aqui vai para o 1, b menos 1, que dá b. Então, o maior grau é o 1 nessa polinomial. Então, um polinômio, o grau de um polinômio é dado por o maior expoente da variável x. E, neste caso, o nosso maior expoente é 1, razão pela qual ela se chama função de primeiro grau, que também pode ser dita como uma função polinomial de primeiro grau, porque isso aqui é um polinômio, tá? Bom, o que diz a função de primeiro grau na sua definição? Toda função polinomial representada pela forma matemática f de x é igual a x mais b, como y é igual a f de x, também posso escrever como y é igual a x mais b. Este a é um número real, b é número real. E para existir a função de primeiro grau, obviamente que esse a aqui, tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, 0 vezes x, 0. Daí eu só vou ter a parcelinha b. Então, para garantir que ela seja de primeiro grau, este coeficiente de x aqui tem que ser diferente de 0. E daí essa função, como ela é de R para x e todo real para y, ela é definida para todo x real e é chamada de função de primeiro grau. Ainda como aspectos assim teóricos, é interessante que essa função de primeiro grau, ela tem outros nomes. Então, toda função polinomial representada pela fórmula y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b, a que pertence a R, b pertence a R, com a diferente de zero, definida para todo x real, é chamada de função de primeiro grau, que a gente já tinha lido. E ainda, como nomenclatura, se y é igual a x mais b com a e b, desde que eles sejam diferentes de zero, esta função completa, porque a é diferente de zero, b é diferente de zero. Logo, eu vou ter que y é igual a x mais b. Ela é dita função de primeiro grau ou função afim, porque ela está completa.
De outra forma, se y é igual a x mais b, com a diferente de zero e b igual a zero, eu vou ter só a função y é igual a x mais b, a x. Y é igual a x, ou seja, é dito uma função de primeiro grau ou função linear que vai cruzar na origem dos eixos. Porque se for só assim, ó, deixa eu tapar aqui, ó. Vou tapar aqui, ó. Y é igual a x. Se x for zero, a vezes zero é igual a zero. Logo, y é zero também. Ou seja, vai passar pelo ponto 0, 0 e ela leva o nome de função linear. Se y é igual a x mais b, se a é zero e b é zero, é diferente de zero, a gente já viu, não é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque se o a é zero, ó, se este ar aqui for zero, eu vou ter só o valor de b. E daí a gente já viu, não é uma função de primeiro grau, porque a variável x não vai aparecer. Eu vou ter simplesmente que y é igual a b, e essa vai ser uma função constante que a gente já viu na aula 5. Então, diz assim, ó, geometricamente, toda função de primeiro grau faz a trajetória de uma reta, e uma função constante, que não é a função de primeiro grau, é uma reta paralela ao eixo do x, que a gente já viu juntos na aula 5. Com isso, eu termino a primeira aula da aula 7.